pessoal, aqui é o Fábio da Geeker Company. Já já você vai assistir mais um dos nossos workshops. O nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento, simplificar o complexo, seja para equipe interna, para cliente, para parceiro ou para quem quiser adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Trabalhar o POI, ele é uma biblioteca de componentes, né? Então, o POI não é uma linguagem, ela é só uma biblioteca. Foi uma parceria com a TOTUS, né? Criada da TOTUS com a Angular, né? Então, ele trabalha com Angular e TypeScript. Então, eles criaram essa biblioteca para facilitar o desenvolvimento, né? Para deixar essas interfaces mais modernas, né? Hoje, está trabalhando com o POI na versão 21, né? O Angular, na verdade, na versão 21. E a gente vai trabalhar instalando ela, fazendo a instalação de um projeto básico, e vou dar uma passada no. Vou dar uma passada no. Nas estruturas do Angular. Então, as ferramentas necessárias para iniciar é ter o Node instalado, né? E o VS Code, são os principais, né? O Node é onde a gente vai usar para fazer as compilações, né? Então, a gente pode vir aqui e baixar. Como eu uso o Mac, eu já baixei, ele está instalado, eu não consigo mais instalar, né? Mas é bem tranquila a instalação. Você só vem, baixa, next, ele tá criado, é bem tranquilo. O VS Code, que é o que a gente já trabalha hoje. Daí no VS Code tem algumas extensões, né? A extensão principal é a extensão do Angular, tem que estar instalado, tem que baixar e instalar. Feito isso, a gente já tá pronto para a gente começar a mexer, né? Para começar a fazer a criação. Para você começar a mexer com essa parte de POI, você tem que ter o conhecimento básico de HTML, CSS e JavaScript. Então, são essas três, né? Você tem que ter um conhecimento básico, né? Nessas três, como é que eu posso dizer? Essas três estruturas, né? Conhecer um pouco das três. E também do Angular, né? Que é a linguagem que a gente usa, que a TOTS usou para desenvolver essas bibliotecas. Então, existe uma diferença entre JavaScript e o TypeScript. Então, quem sabe já facilita muito. Existem algumas poucas mudanças. O Angular é a ferramenta, é o framework, né? POI funciona em cima dela. Nela, a gente tem alguns comandos, né? Eu peguei aqui alguns que a gente usa no dia a dia. Tá? Criei aqui. Essa vai servir para criar um projeto, essa para subir um serviço local, criar componentes, criar serviços, adicionar novos componentes e buildar para subir o projeto em produção. Nós temos a estrutura, então a gente tem os componentes, né? Componente TS. Eu fiz aqui uma equivalência com a DVPL para facilitar, né? Então, o componente, né, o fonte, onde vai ficar as variáveis e métodos. O HTML são os templates, que faz lá para deixar as telinhas bonitinhas, né, junto com o CSS. O service é onde a gente vai fazer a comunicação, né, como se fosse um exec block, da FW REST. Nós temos as rotas, que são os menus, os app.module, né, versão moderna, são as variáveis globais, onde fica a parte global. O Angular é o app server e os pacotes. Então, assim, foi só uma forma que eu achei de aprender mais fácil essa parte né, como eu só programava em ADVPL, eu achei mais fácil fazer essa equivalência, né?
Então, aqui começa a parte de instalação, né? O POI ele disponibiliza um link e aqui ele mostra toda a parte de instalação. Então, é só seguir o passo a passo que eles criaram, né? Você vai lá, tem aqui em guias, ele tem todo o passo a passo. Então, o primeiro passo, você ter o Node instalado e ter o VS Code instalado. O segundo passo é começar a instalação. Para começar essa instalação, a gente começa ela no terminal. Eu vou abrir aqui o terminal. Aqui uma. Outra coisa interessante também é que, deixa eu pegar aqui. A gente tem também na TOTS, no portal da TOTS, o Proteus LibCore. Aqui ele está atualizado, está na versão 21, né? Então, essa versão que a gente vai subir, ela já está homologada pela TOTS. Acontece de estar, às vezes, aqui uma versão e aqui está uma versão anterior, porque eles disponibilizaram lá no POI, mas ainda não disponibilizaram uma versão validada. Então, eles têm esse mesmo link, ele tá aqui, ó. Ele ensina o mesmo processo de instalação aqui. Esse mesmo passo. Aí é bom sempre quando a gente vai criar, a gente olhar se está atualizada, né? Então, o primeiro passo aqui, fazer a instalação. CNPM é o comandozinho lá que a gente faz com o Node, o I de instalação, o G é de generate, e aqui é a versão do Angular. Isso a gente está instalando, por enquanto, só o client. Ele demora um pouquinho, né, para instalar. Feito isso, a gente cria o projeto. Então, a gente cria lá o ng, novo projeto, o skip install. Daí aqui ele pergunta ele forma algumas tipagens de CSS, mas eles pedem para você usar esse CSS, né? Aí aqui ele também faz uma perguntinha, você pode pôr não, ele já indica aqui que você pode pôr não, e que ele vai criar. Aqui ele está criando toda a parte do projeto. Se a gente vir aqui agora, ele já criou o projeto. Aqui a gente já pode vir para o VS Code. Eu vou abrir aqui um novo. Pode falar, Fábio. Só fazer uma perguntinha. Sempre que eu for criar um projeto, fazer um projeto novo, são esses passos que eu sigo. E depois Então, eu só altero o nome do projeto lá, é isso? você quiser, já pode vir aqui e criar o nome do projeto que você desejar, tá? Ok. Você já pode vir aqui e botar NG New Projeto 001, tá? Esse aqui é o nome do projeto. Beleza. Tá? Então, os primeiros passos sempre vão ser esses aqui. É só seguir esse passo a passo, tá? Não tem erro. Deixa eu fechar aqui. Aí, aqui a gente vai começar, depois desse passo, a instalação das dependências. Aqui no package.json, eles passam para a gente. O que a gente precisa fazer é só copiar e alterar aqui, ó. Tslib, só vim aqui fazer isso. Aqui embaixo, da mesma forma.
até onde ele indica, né? Ó, porque tem uns pontinhos para baixo, você não precisa mexer, só mexe mesmo nesses que ele informa. Deixa eu botar ele aqui. Dependências ajustadas. Agora a gente vai fazer a instalação dessas dependências. A gente pode fazer aqui dentro mesmo, dá aqui um Ctrl J, pelo terminal. Então, eu estou dentro da pasta My Project, que eu acabei de criar, faço a instalação dessas dependências. Demora um pouquinho, tá, para criar. Acho que o Sérgio mandou para a gente aqui no W3 School, passo a passo para instalar o Node. Ó. Rayane, boa noite. Boa noite. Essa gravação vai estar disponível para a gente depois? Sim, a gente vai colocar no YouTube Tá da falhando. Geek, tá, pessoal? Ah, beleza. Tá jóia, valeu. Valeu. Esse material também que eu tenho aqui e o projetinho que a gente fez, montou, né? Eu também vou disponibilizar lá. Vocês pegam com os meninos. Eu vou subir no Drive e vou colocar lá no link do YouTube para todo mundo pegar, pessoal. Pode continuar, Rai. Tá instalando ainda, porque demora um pouquinho para Ah, instalar. tá. Esse site W3 Schools, ele tem vários treinamentos, inclusive HTML, CSS e outras coisinhas. Sim, legal. Quando tá instalando, a máquina pesa um pouquinho.
Feita a instalação, agora a gente vai instalar os componentes. Próximo passo. Esse passo aqui de cima é um passo novo que eles criaram, mas sim, eu nunca cheguei a testar eles, tá? Então não vou nem rodar. Ele roda, a gente consegue passar para a próxima fase sem fazer ele. Eu vou rodar aqui os componentes. Aqui ele explica, ó, o componentes, ele é utilizado pelo comando, né, add, vamos adicionar o seu projeto, e o mesmo se encarregará de configurar o tema, instalar os pacotes e importar o módulo. Eu vou só vir aqui e instalar. Aqui, essas opções, eles falam, quando está maiúsculo, é a opção que eles recomendam você usar, tá? É só seguir esses comandos. Ó, com a criação com o uso desse componentes, né, NG componentes, ele está criando esses arquivos, ó. Ele está atualizando esses pacotes, está atualizando esse pacote do Angular, está atualizando esses apps aqui. Esses apps, eles são a página inicial. Vou rodar aqui o NG7, que ele já vai subir a aplicação. Com isso aqui, a gente já tem uma aplicação rodando. Ele está perguntando se eu quero usar uma porta diferente, porque como eu já estou com um ativo, ele vai subir em outra porta. Então, se eu vim aqui, então a gente já tem aqui o menu principal funcionando. Primeira página funcionando. Então, com todos esses passos aqui, se a gente seguir, né, até aqui, o NG7, até aqui a gente já tem a primeira página funcionando. O menu lateral, o ppname, a tubal e a página. Esses arquivos, eles estão presentes aqui, né? Toda aplicação a gente tem os três arquivos principais, que é o HTML. Aqui é onde ele fica essas informações, né, principais, menu, nome da página. A gente tem o CSS, geralmente a gente não mexe nesse arquivo, tá? Ele sempre está em branco. E o TS. O TS é onde ficam as regras, fica tudo dentro do arquivo .ts, tá?
O próximo comando que a gente utiliza é para a criação de páginas, que é esse ng, g, que é de generate, e c, que é o de componentes. Então, aqui quando eu rodar isso aqui, a gente vai criar uma pasta páginas com os dados do home. Nesse outro, a gente vai criar uma pasta dentro de páginas com página de clientes. E essa outra a gente vai criar com a página de catálogos. Então, eu posso só vir aqui e rodar. Para aqui a aplicação. Rayane, alô? Oi. Esse Pode falar. NGGC é uma abreviação, né? O que ele significa mesmo? É Generate Components. Ah, beleza. Tá joia. Generate Components, tá? Aqui a gente vai ter vários. Vai ter o Generate Components, tem o Generate Environment, né? Tem o Generate Service. Então, aqui, ó, rodei dentro de app, ele criou a páginas e criou a pasta home. Então, dentro da pasta home, ele criou os 4 arquivos, né? O CSS, o HTML. Como a gente não está roteando ainda, ele não vai aparecer. Mas a gente vai fazer o roteamento deles para ele aparecer. Então, o home spec e o home TSS, que é onde vai ficar nossos dados. Vou criar logo aqui todos. Porque aí depois a gente vai para outro projeto que já tem dados, já tem fonte, códigos criados. Então, aqui, ó, eu acabei de criar, ele criou as 3 páginas. No caso, as páginas são essas aqui. Home, clientes e produtos. Esse aqui eu estou puxando lá do outro projeto que eu já deixei ele criado. Por enquanto aqui, a gente não mexeu em nada, ele continua igual. Aí aqui, ó, tem menu, que ele me explica, né? Que ele mostra o que é. Aqui, ó, app menus, que nesse menus é onde fica toda a parte de programação da gente. O HTML aqui é o layout. Esse providers, a gente nunca mexe, assim, eu nunca mexo nele, tá? Então, a gente pode fazer umas configurações aqui, mas eu nunca precisei, assim, de fato, mexer nele. Vou passar aqui para esse outro. Aqui nesse outro, aí eu já deixei ele com algumas coisas criadas, né? Funcionando. A gente tem a pasta de environments, né? Que é uma outra pasta que a gente cria, que nela a gente define os ambientes. Nesse eu criei o de dev e nesse eu criei o de produção. A gente tem um comandinho também para criar ele. Deixa eu só. Depois eu anoto ele aqui. Eu não anotei, mas eu vou anotar para ficar nesse doczinho aí. Deixa eu pegar aqui o comando. NG, G, Environments. Environments.
Tá? Deixa eu botar esse nome aqui. Criei. Ó, ele já cria os dois arquivos. O que a gente precisa fazer é só definir. Aqui a gente está dizendo que é o ambiente de produção, e aqui é para onde eu vou, a minha API, né? No caso, aqui eu tenho essa API que eu criei, né? Mas podia ser a API do Proteus. Seria, a gente iria utilizar aqui esse caminho, né? O caminho para acessar a API. No de desenvolvimento, da mesma forma. O que está diferente aqui é porque ele precisa de umas permissões quando a gente está fazendo. Então, eu precisei criar um arquivozinho diferente para poder permitir, né? Fazer habilitar esse change de origem aqui, tá? Mas lá no Proteus, quando você vai fazer pelo Proteus, tem que criar uns arquivos, é um pouquinho mais complexo. Eu nem vou entrar nesse mérito. Mas fazendo dessa forma em uma API simples, a gente consegue já testar. Depois dessa, a gente também tem aqui, HTML. A classe a parte de serviços, né? Aqui nos serviços também, a gente cria da mesma forma. Da mesma forma como a gente criou essa pasta do environment, a gente pode vir aqui e criar o do services. Por que eu tô dando falha? Só um minuto, só. Na verdade, vai criar a classe services.
Pronto, criou. Só um minuto que eu me perdi aqui um pouquinho. NG. Pronto, beleza. Agora criou. Aí, Rai, no final tu vai mostrar pra gente também lá, pra gente fazer a chamada com o FW App Call, né? Que eu acho que é o programa lá do Proteus que a gente faz a chamada disso aí, né? Você quer mais no Vamos, final, mas vamos. Eu vou passar aqui para essa parte do. Isso aqui que eu fiz agora, tá? Foi só para criar a pasta de serviço. É que esses comandos, como eu não uso muito, às vezes eu me perco um pouco neles, tá? Mas o que eu fiz aqui foi criar, gerar, né? Que é o DJ Generates. O S, que é de serviços, aí eu criei uma pasta serviços e dentro eu criei uma classe Customer, tá? Dentro dessa classe é onde a gente vai fazer as chamadas do nosso serviço. Aqui a gente vai fazer a programação para se conectar com o REST e pegar os dados, né? essa é para você escolher o consumo, então, né? Dos Aqui hashes a que a gente gente for criar do Proteus. isso. É, Ah, beleza. Aqui eu criei também a classes Customer. Customer no caso do cliente, né? Eu criei ela para ela pegar os dados da API. Então, aqui dentro, o que eu fiz? Eu peguei a API aqui que eu criei, usuários, né? E eu trouxe aqui para dentro as variáveis que a minha API vai retornar, né? ID, nome, telefone e endereço, tá? Então, quando a aplicação estiver rodando, os dados, né, vêm para cá, através da serviços. Eu já deixei essa parte aqui criada, tá? Então, aqui eu tenho a classe Customer, ele faz um inject aqui HTTP client, isso aqui faz parte da linguagem, tá? Então, JavaScript, né? script, isso, né? Aqui eu chamo a API URL do environment que eu estou usando.
ele faz aqui um import lá da classe environment, né? Nesse caso, a gente vai estar usando a dev, então eu vou estar chamando dessa API. Se eu tivesse em produção, eu iria chamar dessa environment, né, para fazer a conexão. Então, se eu vir aqui para service, aqui embaixo, né, é onde eu faço o get, né, é a função onde eu faço o get. Criei um métodozinho, um método observable. Aqui dentro, né, E aí é como se fosse no Proteus também, como boa prática. Se for fazer um post, isso, a gente criar um outro de post ou de list. isso mesmo. Aqui eu chamo, né, a URL que eu criei aqui em cima e chamo aqui, no caso, o nome da minha API, né, que é a API usuários. Se eu estivesse usando a minha API de produtos, eu iria chamar aqui a de produtos. E aqui ela retorna um array com esses dados, né? Então, ela faz o acesso à minha API, a Customers recebe os dados, né? Aqui, eu uso a Customer para pegar os dados e retornar em um array. Beleza? Isso aí tu tá só guardando, né? Mas Isso. ainda não tá Não, ainda não mostrando pra estou gente. mostrando nada. Não estou mostrando Isso. nada aí. Aqui na home, né? Se a gente vier aqui no projeto, né, ele está vindo aqui, essa configuração, né? Então, essa aqui é a nossa pasta home. Aqui no HTML, eu posso vir aqui, fazer novas inclusões. Aqui na classe de cliente a gente consegue ver melhor. Bom, aqui na classe de cliente, se eu vim aqui em POI, componentes, a gente tem os componentes. Vou pegar esse aqui. Default. Deixa eu pegar aqui direto. Componentes. Page default. Ele já traz aqui, né, a documentação e alguns exemplos. Isso aí já é tipo umas telas prontas, é? Isso, já são basicamente as telas prontas. Daí o que você pode fazer, né, é vir aqui e já copiar. Aqui embaixo. Mas ele não mostra, não, né? Tipo assim, o código. Mostra. Mostra? Mostra. Aqui, ó, tá vendo? Ele já traz uma página. Default, ele já traz alguns exemplos, tá? Então, você pode pegar aqui, só copiar. Ele traz tanto a parte do HTML, como ele traz o TS. Tá? O que a gente está usando é esse default. Isso aqui. Porque eu criei ele sem nada, né? Como é a pasta home. Não, na verdade, como é a pasta home, ó, nesse caso aqui, eu deixei ela sem nada. Mas aí Já, é como né? se fosse umas telas meio do PY, mas tipo assim, se a Já gente são quisesse prontas. usar as telas do modelo do Proteus que tem, tipo, por exemplo, a rotina do, sei lá, deixa eu ver aqui, a nova Não, de isso aí não. compras, isso não tem Isso aí não pronto, tem, né? não, isso aí não tem pronto, tá? O que ele tem, ele traz aqui são alguns exemplos, né? Tipo, essa página aqui. Então, ele já trouxe aqui um exemplo dessa página. Então, a gente pode copiar isso aqui e ir só modificando. Já viu um CSS também? Ah, tá ali, não tinha visto. Ele traz
Já traz tudo aqui, ó. Aí o que eu fiz aqui foi só pegar, né? E aí também peguei aqui na PO Table. Table. Criei o componente principal e aqui dentro do componente principal eu chamei o table. PO Table. Do PO Table, aqui ele vai ter várias variáveis que você pode usar. Eu usei só as colunas e os itens, né? Então, eu chamei a P colunas. Aqui os itens e essa P stripping. Ele passa verdadeiro ou falso. Aqui tem a explicação de todas essas propriedades, tá? Aqui habilita o estilo da lista. Então, você pode pegar essas aqui e ir usando para montar a tela. Então, se eu vier cá, ó, aqui a gente tem a página principal e dentro da página principal a gente tem essa tabelinha. Tá? Aí Sim, o exemplo que tu pegou de um get, um exemplo, não é isso? Isso, é. Aí aqui a coluna, né? O nome das colunas. E os customers, eles estão aqui para receber o que são as linhas, né? Uma Dos dúvida, itens. como o JavaScript é mais uma linguagem do lado do cliente, né? Então, quando eu recebo dados, por exemplo, de um get, né? Para eu mostrar na tela, eu só gravo em variável, porque, ou tem algum, sei lá, algum SQLite, alguma coisa assim, ou só variável mesmo? Aí aqui a gente vai puxar ela para dentro do TS. Ah, E, ó, entendi. se a gente vier aqui em table, aqui esse aqui ele já não trouxe o exemplo do TS. Mas alguns ele já traz pronto, sabe? Você pode vir só usar aqui, TS, ó. Ele já traz uma classe, né, já desenhada. O que você faz é só ir montando como você faz na DVPL, né? Então, aqui, ó, eu tenho um array de customers, que seria o meu array de clientes. Aqui no columns, essa variável. Opa. Essa variável. Columns. E aqui as propriedades. A propriedade ID. Aqui na coluna ID. A propriedade nome, na coluna nome. A propriedade telefone, no campo telefone, e a propriedade endereço, no endereço. Aqui, Se eu tiver, por exemplo, numa mesma tela, mais de uma grid, né, uma tabela, vou ter que usar mais de um TS? sim, mais de um. Isso mesmo. Aí você pode fazer tudo dentro de um fonte, ou você pode separar, né? Mas tem que usar mais de um TS, porque é como se cada TS fosse uma tabela, não é isso? Aí é questão de como você organiza o código, né? É mais a questão de como você organiza o código. Você pode também criar aqui dentro outro export, né? Sim. Aí aqui o GOnInit também, esse método que é um método padrão da classe. Nele, você chama o serviço e alimenta a variável aqui, costumes. Aí, essa variável que vai fazer aparecer lá na tela. Beleza, entendi. E aí, por exemplo, se a gente quiser fazer uma grid, né, editável, né, um exemplo, né, que eu faça alguma alteração de um dado a um cliente. Teria que vir buscar as informações, né? Vem aqui na documentação e procurar.
se ela faz, né, e qual a propriedade que a gente tem que alterar. E aí, né, Ó, um clique da vida para poder consumir o WS do Proteus e enviar, no caso. isso. Isso mesmo. Vamos. Só um minuto. Aqui, tá? Eu deixei os exemplos, né, do que a gente fez, e também aqui deixei tudo comentado, tá? Aqui, ó, ele P columns define as colunas, P itens, os dados da API, o property são os campos do objeto JS e o label é o texto do cabeçalho. Tem uma classe aqui. Aqui é a parte de rotas, ó. Não, cadê? Rotas. Aqui, esse método ele é o responsável, essa classe, né, é responsável por fazer cadê? Essa mudança, né, quando a gente clica nas opções. Então, aqui eu chamo as páginas, então aqui é a página home, a pasta customer, né, que são essas pastas aqui. Home, customers, catálogo. Aí, se eu quiser uma página de erro, é aqui também que eu chamo. Que aí ela vai ser responsável pela appts, a appts vai lá e faz o redirecionamento, né? Quando eu vim aqui, ó, ele já customers, que é isso aqui, ó. Fazer o roteamento. E aí vem a parte da build, né? A build, eu não consigo fazer aqui porque no Mac ele dá um probleminha, mas eu deixei os comandos aqui. Você faz, eu rodo o ngbuild. Quando você roda o ngbuild, ele cria uma pasta. Serve para quê Dentro mesmo? dessa, Desculpa essa build. a build é para você subir a aplicação do Proteus. Ah, Depois que você faz, ele gera, né, ele builda o projeto, criam essa pasta dentro da dist. Aí dentro dela é um arquivo zipado, quando você abre, ela cria lá dentro de um arquivo .app. É esse arquivo que você vai pegar, compilar, né, e chamar dentro da user function. Aí é só criar o menu, a compila, cria o menu e ele já sobe. entendeu? Então, assim, para programar nessa parte do POI, né, o conhecimento que você tem que ter é nessa parte
conhecer o HTML, conhecer o JavaScript, conhecer, né, a ferramenta lá a linguagem, né, do Angular, que aí em cima disso a gente consegue trabalhar Ô, o Rai, como a programa. gente compila isso no RPO? Como é compila? Isso. Da mesma forma como a gente compila, por exemplo, as imagens. Quando a gente precisa compilar uma imagem para dentro do Proteus, né, da DVPL, da mesma forma. Você Ah, salva lá na pasta e compila normal, como se fosse um PRW. aí eu preciso compilar, claro, né? Aí depois eu, né, compilo o fonte e aí chama no menu. Mostre um fonte do Proteus com essa chamada, por favor. Peraí, só um Bem minuto. simples mesmo. Eu criei aqui eu peguei aqui um. Tem uma documentaçãozinha aqui. Tem a documentação, tá? Aqui ele ensina, né? Isso aí Mas é meio que o padrão é que a gente vai do REST, isso. beleza, né? Aí tu tem um fonte aí para dar chamada do Proteus para a gente ver. Eu não vou conseguir chamar ele no Proteus. Não, nem precisa chamar, só mostra o código ADVPL. Ah, só. Deixa eu abrir aqui. Vou criar aqui dentro dessa pastinha. É bem simples, fluxo padrão. Pessoal, o computador agora travou aqui. Se tiver um pronto também para mostrar, não tem problema não. Tem esse aqui pronto, só que o computador travou um pouquinho. Tá? É basicamente isso aqui, o FWCall app Mesma coisa, só chamar aqui dentro. e as bibliotecas padrão, Padrão, Proteus, tem um específico. só include padrão mesmo, pode ser a TOTS, né? Pode ser H. Criar o Z-Function. Uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui no FWCall app, esse nome aqui, você criou, por exemplo, NeoPOI, esse nome está onde? Quando você cria aqui, ó, ele cria dentro dessa pasta dist. É porque aqui foi só um Que é o exemplo, tá? home, né? Mas ele cria com o nome do projeto. Não o home não, né? Não, ele cria com o nome do projeto. Só porque aqui foi um exemplo que ele pegou aqui, mas é só... Ele cria com o nome do projeto, ou você pode, se ele criar com outro nome, você quiser renomear, você pode renomear, sem problema. Se ele criar lá com My, né, dentro da pasta My Project, dentro da dist, ele criar com esse nome My PO Project, que você não quiser subir, eu não sei se eles já corrigiram, mas antes dava um probleminha quando você tinha traços. Por isso que ele pede para renomear, deixar o nome inteiro, sabe? Mas hoje o padrão é colocar sem traço. Não tem Sim, problema colocar não, sem eu não traço. sei, eu não cheguei a testar mais, mas antes dava problema quando tinha traço, tá? Aí
costumei a sempre vir aqui renomear para ficar o nome inteiro. Mas não tem problema. Aí você pega isso aqui, esse arquivo.pp, sobe lá na parte do ADVP, da IDE, né, do VS Code, compila, normal, chama dentro desse FWCAL app e cria o menu do configurador. Entendi. Pessoal, como eu falei para vocês, o objetivo aqui era dar uma ideia de como funciona. A gente teve uns problemas técnicos aqui, mas a Rai conseguiu passar o geral. A gente vai abrir um espaço aqui para dúvidas, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu vou passar para vocês também essa documentação, eu vou pegar uns vídeos de umas aulas que eu fiz, elas não estão tão atualizadas, elas estão na versão 19 ainda, mas as que eu uso, assim, quando eu preciso consultar alguma coisa, né? Então, vez ou outra, tem alguns grupos que eles também estão disponibilizando sempre algumas informações, mas eu vou tentar pegar umas aulas, porque lá nessas aulas ele explica um pouco melhor sobre essa questão da linguagem, dessas linguagens, né? Ele fala um pouco sobre essas da HTML, ele fala um pouco mais sobre o Angular. Então, assim, eu vou tentar pegar, salvar numa parte das aulas principais, para que vocês tenham uma noção e consigam criar um projeto assim, né, do zero, fazendo funcionar até dentro do Proteus. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. O Rayane, é, isso utilizando biblioteca do POI e tudo mais, mas um projeto puro em Angular, eu conseguiria também fazer a build dele, depois transformar ele em .app e subir isso no Proteus? Olha, eu te confesso que eu nunca tentei, nem nunca vi ninguém tentando, tá? Tá. Porque aqui, quando você está subindo, né, ele puxa alguns dados, alguns dados que ele cria, algumas pastas que ele cria, alguns arquivos que ele cria, ele faz esse apontamento para o POI, né? Então já vem pronto. Então, assim, eu nunca tentei puxar um do zero, Tá bom. mas podemos Tu testar. disse, tipo assim, fazer um projeto totalmente por fora de Angular Por e o fora Proteus só e chamar? da app, eu nunca tentei. ADP, eu acho que eu já ouvi alguém falar sobre isso, viu? Mas também não tenho relatos de Eu que não tenha tenho funcionado. já usou, sabe? Eu também, nos cursos assim que eu já fiz, ou nos grupos, eu nunca vi ninguém tentando dessa forma, né? É porque para utilizar o POI, ele requer até uma versão aí, né? Acho que não é a mais atualizada, é Específica. alguma versão mais antiga. Não sei como é que tá hoje. E Eles estão sempre aí, atualizando. estão sempre atualizando, é. Tanto é que você me mostrou até uma coisa nova aí que eu não tinha visto. Mas é que com as versões novas você consegue explorar mais coisas legais, entendeu? Mas aí a minha dúvida é o seguinte, porque o que comunica de fato com o Proteus é aquele core lá que você mostrou lá no início, né? E aí, com o Angular puro, eu não sei se isso funcionaria, por isso que eu estou em dúvida. É porque quando a Mas, gente cria, né, ele já cria vários arquivozinhos já prontos. uhum, sim. É verdade, eu não sei se com puro vai rolar. É tanto que se você tentar usar, às vezes dá problema, uma versão. é, eu já tive de pegar, tipo, antes estava na versão 21 lá no POI, e aqui estava na versão 19. Aí quando a gente tentava subir, ele dava alguns erros. É É. como se ela não fosse homologada, né? Então, a última que eu tinha mexido era nessa 19, essa 21 eu não cheguei a mexer nela. Na verdade, eu estou trabalhando numa que está na 14 ainda. Não foi atualizada. Mas vamos Então, ela tá... supor, a partir do momento que você faz em uma versão, por exemplo, igual você falou, a 14, e se ela tá rodando, não tem necessidade de ficar atualizando para as Não, novas versões, né? não tem. É só assim, um exemplo, eu peguei um caso recente que eu precisava fazer uma telinha para o cara conseguir marcar. Mas
quando o produto X estava vindo, eu não podia marcar, ele tinha que ficar bloqueado para não marcar. Só depois que ele fizesse um processo e voltasse, é que ele tinha que desmarcar. Como ele estava na versão 14, eu não consegui utilizar. Eu fui lá, peguei no POI um exemplo, no site do POI um exemplo, eu não consegui usar, porque a versão não estava pronta para aquilo, né? Aí a gente tem que atacar de outra forma. Sendo que na versão 21 eu já conseguiria usar uma versão pronta, né? Só copiar lá o HTML e fazer as modificações que eu queria. Tá Pois bom. é, fala de versão, né? Já te passo a palavra, Rafa. Eu fiquei com uma dúvida. Qual é o momento que eu tenho, assim, que eu preciso mudar de versão? Porque, né, se beleza, tá funcionando, ok. Mas, assim, enquanto funcionar, eu posso usar. Não tem, assim, um momento que, assim, tem que mudar de versão. Não, até então não. E aí Só que tem que aí fazer sim, ele vai todo esse negócio de descontinuando, novo, né? né? Para eu mudar a versão. Para mudar a versão, aí é uma coisinha chata, né? Porque às vezes uma coisa que funcionava, por exemplo, na 14, na 21 já funcionou de outra forma. E às vezes quebra. Então, quando a gente vai subir, tem que fazer algumas atualizações, né? Tem que ir lá e mexer para corrigir. Mas eu tenho que fazer todo esse passo a passo que você falou desde o começo. Tem que Hum, instalar. Porque tem que ajustar, configurar as dependências novas, né? E rodar os comandos lá para reinstalar, né? O Dias, eu primeiro passar a palavra para o Chico. Ele levantou Não, primeiro. tranquilo. A dúvida era essa mesmo. Eu ia perguntar sobre atualização quando muda de uma lib ou de uma versão. É isso. Beleza. Instalar as dependências e reinstalar, né? Pode falar. Reinstalar as dependências, no caso. Pode, Dias. Opa! Eu posso fazer a atualização dele conforme uma documentação que tem da TOTUS sobre a atualização da libcore, porque a libcore é mandatória, né? Sim. Então, eu Ele posso fazer, se ele lançou uma versão nova, eu posso fazer a atualização Pode. conforme a versão nova, né? Pode. Tá. Porque a dúvida eu pego a mesma questão, aí no caso específico do Proteus. Lançou uma lib nova, às vezes, eles depreciam programação ou porque numa versão mais nova está melhor, ou porque realmente aquilo não vale a pena. Uhum. Então, só para Isso eu tomar um acontece mesmo. parâmetro, eu posso tomar como libcore dizendo, cara, você tem a versão 21 e eu estou vendo que minha versão já está caindo fora, porque se você for olhar lá, a 14 nem aparece mais na libcore, não é isso? Tá a partir da 15. Pois é, eu já tenho que pensar o seguinte, cara, mesmo que esteja funcionando, em algum momento isso vai dar problema. É o que é o caso, né? Tipo, eu tentei usar uma funcionalidade que não existia mais. Tipo, eu não consegui usar, né, da forma como eles usam hoje. Tipo, a Então, versão entende- não permitia. Entendo que esse cara aí é o mandatório. Se eu olhar que minha versão, cara, vai cair fora, eu já tenho que pensar na nova atualização. Que nem como a gente faz atualização de release, né? Cria uma base teste, faz tudo bonitinho, verifica se está tudo funcionando, para poder aplicar na próxima, né? E aquela coisa, pode quebrar, né? Como pode não quebrar, né? E Pois aí tem que é. realmente fazer os testes para... Aí vai a mesma coisa do Proteus. Se eu mexer na libcore, vai ter alguma coisa que vai estar depreciada, eu vou ter que mudar código para poder Sim. adequar. Vai ter que ajustar para poder rodar a libcore correta com as modificações corretas, entendo eu, né? Nossa, que rolê, viu? Ó, aqui o comando no caso, você tem que atualizar lá as dependências e rodar aqui, ó. É diferente, tá? O comando. É. Mas aqui ele mostra, né? No próprio site da TOTS, ele mostra como fazer. Já tá com um tempinho que ele tá nessa versão 21. É. Eu acho que no começo eu tinha muita atualização, mas agora não tá tão... E ele fala também das dependências, né? Do Node e dos outros quando você vai aplicar a nova versão, né? Você tem que estar na versão DNG importante. da 21, tem que estar na Angular 2103, não é isso? Bem ali em cima, né? Importante. Isso mesmo. Perfeito. Beleza, pessoal. Alguém quer... E se você curtiu o conteúdo, não esquece de dar um like, compartilha com a galera.
E não esquece também de comentar o próximo assunto do próximo workshop que você gostaria de assistir. Lembrando, galera, que é o Fábio da Geeker Company, somos uma consultoria especializada no RP Proteus da TOTOS. Precisando de algo, é só nos chamar. Lembra também de entrar no nosso site e se inscrever para sempre estar ligado nos próximos workshops.